Boa tarde a todos. Hoje a gente está aqui apresentando uma parte da Operação Haste de Sangue, a segunda fase, né? Nós realizamos a primeira fase no momento anterior, o pessoal de todos que são de Pirapora acompanharam, né? Uma investigação que envolve crimes contra a economia popular, então é uma investigação de oportunidade. A gente espera que uma das vítimas chegue ao nosso conhecimento e se disponha a testemunhar. Foi exatamente o que aconteceu. Uma das vítimas desse sistema de agiotagem, que há muito tempo já impera aqui em Pirapora, se sentiu compelido a vir testemunhar, e a partir do depoimento dele nós começamos a colher outras provas, provas de todos os tipos, né? Provas de pesquisa em fontes abertas, pesquisa de capacidade econômica, bem de alto valor, fontes de renda lícita e ilícita, e a partir daí a gente deflagrou a primeira fase da operação. A gente teve por objetivo a prisão de um dos membros envolvidos no esquema de agiotagem e também de uma série de receptadores que atuaram recebendo celulares que foram objeto de furto. Pois bem, a partir daí nós tivemos um segundo crime que apareceu, também um crime contra a economia popular, mas com uma série de outros crimes. Como que se deu esse desenvolvimento? Na primeira fase da operação, após concluir os mandados, muitas pessoas se manifestaram, procuraram a Polícia Civil pelos meios formais, mas também procuraram a Polícia Civil por meios informais, através das nossas redes sociais, apresentando denúncias de outros agiotas e de outras pessoas que estariam operando esquemas de estelionato e pirâmide financeira. A partir daí a gente começou a investigar esses próximos alvos, e um desses alvos, que era o alvo principal da operação, ele foi até a rede social e fez uma gravação em vídeo de uma ameaça para essa testemunha da primeira fase da operação. Então aí surgiu uma situação de coação no curso do processo, que é um crime que no exterior é conhecido como coação de testemunha, e a partir daí nós começamos a investigar esse alvo em específico. E passamos a ver que ele tinha uma ligação muito forte com o agiota, que era o alvo principal da primeira operação. Eles eram amigos próximos, viajavam juntos, havia uma entrega de valores, né? uma troca de valores entre eles. Passamos a investigar quais as formas pelas quais esse segundo alvo ostentava uma vida tão luxuosa, com bens de alto valor, viagens para o exterior, hábitos de alto custo, né? Um padrão de vida elevado. Passamos então a estudar o esquema financeiro que era realizado por ele. Supostamente era um esquema que ele alega ser de opções binárias, né? Que é uma forma de negociação em que você apresenta um relatório para uma corretora de valores, e se você acertar a variação de uma moeda, um ativo, criptomoeda, uma ação, você recebe um valor em troca. Só que esse tipo de operação ele exige uma estrutura muito forte, ele exige uma estrutura tanto física, né? Computadores, robôs, inteligência artificial, quanto humana. São pessoas altamente capacitadas, com elevado nível de formação específica na área, que não era o caso do alvo. Então nós passamos a cogitar que esse sistema de opções binárias, que é um sistema proibido pela Comissão de Valores Imobiliários, hoje no Brasil ninguém pode atuar com opções binárias, principalmente captando clientes para poder operar com dinheiro de terceiro. Então nós passamos a entender que na verdade aquele era um esquema de fachada, e começamos a apurar as denúncias que chegaram até nós por direct, pessoalmente na delegacia, e percebemos que na verdade funcionava da seguinte forma: aqueles que entravam no início do esquema de pirâmide, que supostamente era cobertado pelas operações de trade, se beneficiavam e postavam declarações agradecendo, dizendo que realmente funcionam e que os valores foram pagos e tudo ok. Mas os que entravam no final acabavam com um prejuízo muito elevado. Então eles diziam que, na verdade, o que acontecia é que o mercado oscilou e houve uma perda. E aí as pessoas não podiam nem reclamar. Então, fomos apurando esses fatos, descobrimos também que havia uma série de estelionatos, né? As pessoas faziam transferências em Pix e ele bloqueava a pessoa e desaparecia. Havia outros crimes também que eram postados cotidianamente na rede social, porte de arma, a própria coação no curso do processo foi um crime desse. As questões envolvendo direção perigosa, direção embriagada, sem fazer postagem nesse sentido. E a gente foi então apurando e chegou até esse próximo alvo. Nós estivemos monitorando o alvo
o alvo constantemente ele estava no exterior e postava na sua rede social como se estivesse na região, especificamente em Pirapora e Barra da Palma. Só que nós sabíamos que, em determinados casos, era um falso alerta para que chamasse a atenção da polícia para saber se nós estávamos atrás dele. Nós monitoramos cada tipo de alarme falso e descobrimos quando ele estava efetivamente em Barra da Palma. É um carro muito chamativo. Isso é na data de ontem. Na data de ontem, nós colocamos uma equipe para monitorar o carro dele. Quando percebemos que era efetivamente ele no carro, nós já tínhamos um mandado de prisão dessa pessoa, 3 mandados de busca e apreensão para a casa dele, de pessoas próximas e de uma empresa de fachada, que é um imóvel que já está alugado para terceiro, mas onde está situado no CNPJ dele, e tínhamos um mandado de sequestro de bens. Ao todo, nós estimamos que foram sequestrados aí aproximadamente R$400 mil em bens, né? Somando todas as motos e os veículos. O sequestro é uma indisponibilidade judicial. Então, o veículo está na mão de terceiro, ou ele está no concessionário, ou está com o próprio investigado, mas ele não pode vender, ele não pode alugar, ele não pode se desfazer do bem. O bem fica sob custódia dele, mas ele tem impossibilidade de se desfazer daquele bem, justamente para preservar o valor que vai servir de ressarcimento às vítimas. Então nós conseguimos bloquear esses ativos financeiros dele, fizemos as buscas e apreensões na residência dele, descobrimos que ele alienou 2 motocicletas antes da operação e depois da primeira fase da operação e antes da segunda fase, visando se desfazer dos bens, retirou mobílias do seu apartamento, também poucas horas antes da operação, então levando eletrônicos, objetos de valor para outro local. Mas nós ainda não tivemos êxito em apreender a BMW, uma motocicleta, dólares, bens de alto valor e alguns eletrodomésticos que estavam na casa, como televisão, tablet, notebook e o próprio celular do investigado, que vão ser submetidos à perícia de extração do conteúdo para nós sabermos as provas que nós vamos encontrar lá. O importante é que, para a Polícia Civil, aqui em Pirapora especialmente, é uma nova era, né? É uma era em que pessoas que se sentiam intocadas hoje sentiram o peso da lei. Pessoas que debochavam das autoridades públicas em rede social, hoje estão à disposição da justiça. Isso é importante porque para nós, para todos vocês, para mim, nós que temos uma fonte de renda lista, nós que temos a nossa labuta diária, que temos a nossa recompensa suada, isso gerava uma sensação de impunidade muito grande na sociedade, tanto que o cumprimento dos mandados gerou uma comoção social, uma parabenização muito grande da atuação da Polícia Civil. E isso é interessante porque isso mostra que certos esquemas, apesar de lucrativos a curto prazo, eles não valem a pena a longo prazo, né? Nós vimos isso tanto na operação de hoje quanto na primeira fase. E aí agora nós seguimos, né? Essa operação vai ter ainda uma terceira fase, porque nós temos novos alvos e temos diligências a serem cumpridas contra os autos anteriores, envolvendo quebra de sigilo, extração de conteúdo celular. E é uma fase da Polícia Civil que realmente vem iniciar um ciclo novo, né, com a chegada como ministro da gestão do Dr. Diego. Em 40 dias nós cumprimos aproximadamente 60 mandados, entre mandados de busca e apreensão, prisão e sequestro de bens. A gente estima que por volta de 1 milhão de bens tenham sido sequestrados, foram mais de 20 prisões. Então, assim, realmente é uma fase nova e a gente quer destacar que tem sido um importante início de gestão do Diego para a gente, sem contar com a parceria dele, e que a gente tem recebido muito também o apoio da sociedade, e isso tem sido muito bom para nós, porque a partir desse tipo de denúncia que as investigações começam e a gente pode realmente atuar. Doutor Rafael, você falou do alvo. Ele tinha postado, tinha vendido aquele carro que foi apreendido. Isso É feito ou ele não vendeu? Não, ele não tinha vendido, né? Não, ele não vendeu o carro. O que ele faz? Durante toda a fase das diligências de monitoramento, se ele estava no local, ele dizia que estava em outro. Então, se ele estava no exterior, ele dizia que estava aqui. E se ele estava aqui, dizia que estava no exterior. Aí, no caso, a venda foi falsa. A venda foi falsa, tal qual a localização que ele deu. E a gente acredita que também a venda das outras motos tenha sido uma forma de disfarçar a localização desses bens. E o disfarce da localização de bens é uma forma de lavagem de dinheiro. O senhor falou... Então, essa BMW foi parte
de uma forma de ludibriar a nossa atuação. Por quê? Se nós crescêssemos que ele tivesse vendido o veículo, nós não monitoraríamos. Sim. E ele poderia circular uma última vez por Vaz da Palma e depois seguir para o destino. Mas como nós confirmamos todas as informações dele, tanto as falsas quanto as verdadeiras, a gente conseguiu obter isso na prisão. Você está falando de orientação. Qual que é a orientação da Polícia Civil para as possíveis vítimas? É procurar a polícia, vir aqui, ó, fui vítima desse golpe, quero denunciar. É assim que vai funcionar? Isso. Para nós, isso é de suma importância. Nós temos um prazo muito curto para a conclusão do inquérito, é um prazo que joga a nosso desfavor, então é um prazo que joga contra a gente. Então, quanto mais pessoas puderem comparecer e se apresentarem, e apresentarem as suas notícias de crime, nós vamos dar todo o respaldo, terão atendimento prioritário. Nós temos um prazo para concluir essa investigação, né, nessa segunda fase, e quanto mais pessoas surgirem, maior credibilidade tem a nossa investigação inicial. Isso possibilita que o Poder Judiciário e o Ministério Público, na continuidade, tenham maiores elementos para manter as medidas cautelares decretadas, tanto a prisão quanto as medidas patrimoniais. É importante que a gente frise também que as pessoas não acreditem em situações que sejam milagrosas, porque os lucros são difíceis de serem obtidos. É necessário uma expertise muito grande e é um setor extremamente bem regulamentado pelo Banco Central. Então procurem instituições que sejam de confiança, que operem de forma consolidada no mercado, para que não venha a sofrer nenhum tipo de golpe. Outra questão que o pessoal está falando aqui no comentário da live é que aprende perfume, coisas que na cabeça das pessoas não tem um porquê. Tem como explicar certinho por que são aprendidos essas questões mais pequenas? Sim. Todos os bens que tenham um valor acima de uma média normal, por exemplo, um perfume que seja mais caro do que a média, um televisor que seja mais caro do que a média, um veículo de alto valor, joias, como foi, né? Um relógio. Por que apreende um relógio? Porque não é um relógio, é um Rolex. Por que apreende um perfume? Porque não é um perfume, é um Bulgari. Então, quando a pessoa ostenta bens de um padrão acima da média, ela precisa comprovar que esses bens foram objeto de um ganho lícito. E por que as medidas judiciais foram decretadas? Porque não importa o que a investigação elucide daqui para frente. Mesmo que ele opere com opções binárias, atuando com dinheiro de terceiro, isso acaba convertendo-se em um crime contra o sistema financeiro nacional. Só vai passar o processo da Polícia Federal. Mas caso se confirme a nossa suspeita de que se trata de um esquema de pirâmide com estelionato, o crime é de competência da Justiça Estadual e o inquérito fica conosco. Mas não existe nenhuma forma de ganho lícito para justificar os bens. Não existe vínculo com o Ministério do Trabalho e as empresas com o CNPJ em nome do investigado, nós confirmamos com o cumprimento do mandato que são empresas de fachada, não cooperaram, não tem atividade financeira. Mas o suposto acusado aí, preso ontem em Vaza da Palma, ele gravava muitos vídeos no exterior, fora do Brasil. Isso agrava também o crime federal também? Ou só fica no âmbito estadual mesmo? No âmbito estadual, porque na verdade o que ele fazia, na verdade, era gastar muito os valores que ele obtinha com esse esquema. Isso é muito comum. A gente presenciou isso nos casos da Golden Shell, a gente presenciou isso nos casos do rei do Bitcoin. Então, todos que obtinham elevado ganho com o sistema financeiro, como é um ganho muito rápido, às vezes as pessoas não sabem lidar muito bem com isso. Então, a primeira coisa que elas fazem é justamente dar um indício inicial para que a nossa investigação comece, que é a fagulha da investigação de crimes financeiros e lavagem de dinheiro, que é ostentação de bens incompatível com seus ganhos regulares. É justamente por isso que nas próximas fases nós vamos mergulhar na análise de contas, de questões financeiras, de transferências, de possíveis pessoas que têm bens em nome dele. Então, por exemplo, uma das motocicletas foi encontrada, esteve em nome dele, depois passou para o nome da genitora e foi encontrada na casa da namorada, ou seja, não é dele, não é da genitora, não é da namorada. Então a gente nunca sabe onde estão os bens. E as motos mesmo não foram localizadas, né? As motos nós estamos providenciando a localização delas,
Mas todas as vezes que você dissimula a localização de um bem, ou a propriedade, ou a posse desse bem, ou tenta ocultar esse bem, configura um crime de lavagem de capitais, desde que não seja uma operação simples e básica, seja uma coisa mais, uma engenharia mais sofisticada, né? Que é o caso, às vezes, deixar a posse de um, dar nome de terceiro e assim vai. Nesse primeiro momento ele fica aqui, né, doutor? Ele foi, quando a gente cumpre a prisão no local, a praxe é que a gente apresente na delegacia local, cumpra o mandado e encaminhe o presídio local. Mas hoje mesmo está sendo transferido de Vaz da Palma para o presídio de Pirapora, que é onde é a comarca do juiz que decidiu. Né? Os demais, na primeira fase, que foram presos, já se encontram em liberdade. Eles estão ainda sendo observados pela justiça, mesmo em liberdade? Isso. Nós temos como eu informei para os senhores no começo, os prazos do processo criminal para investigação, eles são muito cruéis. Então, a partir do momento em que eu prendo, no caso na primeira fase, nós tivemos que prender porque havia ameaça grave em relação à pessoa que pegou o dinheiro, né? Vocês viram que foi postado lá, tinha até uma arma branca, né? E assim, a gente realmente não podia deixar em liberdade. Só que a partir do momento que a gente prende, a gente tem 10 dias para concluir. Só que é uma investigação que envolve um enorme número de quantitativo de documentos. Eu tenho que ouvir todos os presos, mais as testemunhas que aparecem querendo prestar declarações. É muita gente. Então, muitas vezes nós não conseguimos concluir tudo e a gente opta por talvez manter o investigado em liberdade para que a gente possa concluir as investigações. É o que acontece nesse caso. Todos os investigados, pode dar uma sensação assim de que fulano foi preso, mas já está na rua, né? De impunidade. De impunidade. Mas é justamente por isso, porque o nosso sistema, ele efetivamente é um sistema que prioriza muito a liberdade e a presunção de inocência. É uma coisa que nós não temos como lutar contra. Mas mesmo que o investigado seja em liberdade, a investigação continua. Nós temos ali quase 500 GB de extração de celular para analisar. Dos 10% que a gente já analisou, a gente já tem elementos suficientes para pedir várias medidas cautelares. Então, e além da prisão, as medidas cautelares diversas, como proibição de se ausentar da comarca, de sair do país, entrega de passaportes. Há uma variedade de medidas que podem ser adotadas pelo Poder Judiciário, que é o caso que vão sendo analisadas caso a caso, porque cada indivíduo que é investigado tem a sua peculiaridade e a medida cautelar adequada para cada caso. Nesse caso dessa prisão, foi prisão preventiva ou mandado de prisão? Qual foi a prisão preventiva é uma forma de prisão provisória, né? Prisão provisória se divide em preventiva e temporária, e essas prisões elas são executadas normalmente por mandado. Então assim, a prisão em flagrante, ela não depende de mandado, mas a preventiva e a temporária, que são provisórias, sempre dependerão de mandado. Então, como são crimes que dependem de uma investigação, e até eu acredito que isso tenha sido muito positivo, a atuação da Polícia Civil nos últimos 2 meses foi muito positivo, por quê? Porque eu acho que a sociedade está começando a perceber que alguns crimes eles só podem ser investigados com técnicas específicas de investigação qualificada. É uma campana, é uma investigação financeira, é um pedido de mandado de busca e apreensão. Então, hoje nós temos aparecido mais, nós temos cumprido mais essa função, justamente porque a sociedade tem demandado uma investigação mais qualificada de alguns crimes. Sabe? Então, esses crimes, realmente, eles são crimes que dependem de mandado. Por quê? São crimes que raramente nós vamos ter uma situação de flagrante. Né? E até porque, quando você faz uma investigação mais longa, pedindo um mandado judicial, você tem a condição de colher mais provas e pegar um maior número de alvos de uma vez só.